Paz de Cristo a todos, que o Eterno esteja convosco nessa tarde. Bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos, teológicos. Peço que você clica no sininho aí, dê o seu like. Por quê? Porque nós vamos estar fazendo vídeos toda semana sobre assuntos que muitas pessoas têm dúvidas, assunto que muitas pessoas às vezes elas negligenciam, e nós vamos tirar a dúvida de algumas pessoas aqui nesse canal. Para você que é pregador, você que é pastor, você que é líder, sabemos que a palavra ela é a nossa regra de fé. A palavra de Cristo ela é a nossa bússola. Então é muito importante para todo servo de Deus examinar e viver as escrituras sagradas. Os temas que eu estaria abordando hoje são dois temas simples, mas que muitos, por falta de conhecimento, acabam até às vezes errando, né? Como diz a Bíblia, né? Erreis por não conhecer a palavra nem o poder de Deus, não conhecendo a escritura nem o poder de Deus. Então, desde já, vamos começar. Então, estamos de volta. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar é o tema... Aliás, serão dois temas. O primeiro tema será: como surgiu o cristianismo? Cristo fundou o mesmo? Ou foi o homem que fundou o cristianismo? O segundo tema é: por que dizem que a Igreja Católica é a igreja verdadeira? O porquê disso? Porque os cristãos, os evangélicos, eles não suportam ouvir isso. Eles querem debater e muitas vezes eles debatem sem base bíblica. Mas nós vamos conhecer tudo sobre o cristianismo e o porquê que se deu esse conhecimento, essa analogia aí de que a Igreja Católica ela é a verdadeira. Bom, vamos começar. Como sabemos, a Igreja primitiva, ela foi perseguida. No livro do Atos dos Apóstolos nós vamos ver que lá fala sobre o crescimento da igreja, sobre a expansão da igreja. É tanto que os discípulos estavam acomodados e há uma perseguição, e essa perseguição a Bíblia diz que eles se dissipam, eles começam a propagar a palavra de Deus. E isso aí foi dando frutos, gerando almas. E a Bíblia diz que a igreja crescia. E outra coisa interessante, quando se fala de igreja, não se fala de templo físico, templo material. Certamente, quando fala de igreja, a Bíblia menciona sobre o templo. Nós somos igreja. Porque a palavra igreja ela vem do original eclésia, que significa chamados para fora. Então você não pode chamar um templo físico para fora, porque o templo físico não se move. O templo físico, ele é totalmente edificado e parado. Mas qual o templo que se move? Eu e você. Nós podemos ser chamados para fora, mas para quê? Para poder pregar, salvar almas para o reino de Deus. Então, temos base de alguns estudos aqui. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. Lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo de número 26, você vai ver que está escrito lá: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. É porque muitas vezes a tradução, ela difere, ela muda. Porque aqui, já falamos aqui que igreja somos nós, mas a Bíblia a tradução aliás, tende a dizer que reuniram-se na igreja. É um costume, uma coisa da tradução também. Porque João Ferreira de Almeida foi o tradutor dessa Bíblia aqui, né? João Ferreira de Almeida atualizada. Sabemos que João Ferreira de Almeida ele era um padre, ele era um paróquio. E com certeza ele traduziu um pouco, trazendo com algumas vantagens para a Igreja Católica. Vou repetir de novo, novamente, desculpe.
E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqui entra o nosso primeiro enfoque, nossa primeira temática. Eu disse aqui que como foi o surgimento da religião cristã. Vemos aqui que Jesus, o Cristo, já tinha morrido. O livro de Atos Apóstolos foi escrito mais ou menos há 70 a 80 anos depois de Cristo, se não me falha a memória. E sempre quando nós falamos de datas, a gente nunca pode dar uma data exata, porque são só expectativas aproximadas. Então, nunca podemos falar, foi no ano tal. Temos sempre que falar que foi um ano aproximado, porque as datas na Bíblia elas nunca são certas, nunca são 100% corretas. Então, o que acontece? Quem chamou os discípulos de cristãos não foi Cristo, não foi Yeshua, foi as outras pessoas. As outras pessoas que chamaram os discípulos de cristãos. Então, eu como teólogo, porque eu tenho um bacharel, eu tenho alguns cursos que eu fiz para a glória de Deus, para mim aprender mais sobre a palavra. Na teologia cristã, que é uma teologia um pouco desfalcada, infelizmente, ela nos diz que o fundador do cristianismo é o próprio Filho de Deus, Jesus. Mas isso é uma inverdade, porque pela Bíblia nós vamos ver que quem chamou os cristãos, os discípulos de cristãos, quem deu a nomenclatura não foi Cristo, foi o homem. Em momento algum Cristo falou, vocês são cristãos, porque eu sou Cristo. Não. Tudo bem que a palavra Cristo quer dizer ungido, no grego. As pessoas que seguem Cristo podem ser chamadas de cristão, mas Cristo em momento algum ele veio pregar religião. Lembramos bem disso. Cristo em momento algum ele quis pregar religião aqui na terra. Ele veio pregar salvação, veio pregar o reino. Ele em momento algum quis colocar uma religião. Ele não colocou nenhuma religião. Então, quem passou a dar nome aos discípulos foram as outras pessoas. Vocês é cristão, porque vocês seguem a Cristo. Então veio o cristianismo por causa disso. Mas não foi Cristo que inventou, não foi Cristo que fundou. Foi o próprio homem que deu o nome. A religião chamada cristianismo. Aí cai o primeiro tabu, que é Cristo não fundou o cristianismo. Ele nunca veio fundar religião nenhuma. Segunda coisa que nós vemos. Por que as pessoas dizem que a igreja católica é a igreja verdadeira e a igreja evangélica é falsa? Vamos ver aqui. Vamos ver que o cristianismo ele foi perseguido por Roma, né? Roma mandava tudo, ditava as leis. E todos aqueles que professavam a fé em Cristo, eles eram mortos, perseguidos. Só que houve um homem chamado Constantino. Constantino, um grande imperador de Roma. E esse homem, a Bíblia diz que ele reinou sobre Roma. E ele teve uma participação no cristianismo. Por quê? Porque o Constantino, ele deu uma jogada de mestre. Só que muitas pessoas falam assim, mas Constantino ele oficializou e ele era cristão. Vamos ler bem a história de Constantino. Constantino ele era um imperador pagão. Ele oficializou a religião cristã por conta de política, por conta de benefícios próprios, fazer aliança, ter a sua imagem como bem vista pelas pessoas.
Porque uma vez as pessoas que estavam sendo perseguidas apoiassem ele tinha mais força. O precursor disso tudo, do cristianismo ser uma religião oficial, foi um grande imperador chamado Constantino. Constantino, entre aspas, ele se converteu ao cristianismo no ano de 313, depois de Cristo. E quando ele se converteu, ele permitiu que as pessoas passassem a cultuar a Cristo. E depois disso aí, ficou fácil, né, o acesso do cristianismo às pessoas. Não tinha mais perseguição, não tinha mais aquela matança. Então, depois de 80 anos mais tarde, a história inverteu-se completamente. Em aproximadamente 391 depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Oficial de Roma. Mas o que acontece? Constantino, ele se converteu entre aspas, mas ele tinha coisas na mente que ia beneficiar ele próprio. Por quê? O império de Constantino nessa época estava um pouco em decadência, porque os outros países, como Itália, os outros países de potência, estavam se desligando de Roma, apesar de serem no mesmo lugar, serem no mesmo país, continente. Mas aí o intuito político estava se desgarrando. O que acontece? Constantino, jogada de mestre para unir todo mundo, lança também a oficialização do cristianismo, libera. Então os outros povos que eram cristãos, iludidos, começaram a juntar com ele, fizeram uma só união, uma só religião ali, e deu no que deu. Foi o interesse de Constantino. E com isso veio o que, Romenick? Com isso veio a idolatria, imagens, mudou o sábado para o domingo. No concílio de Nicéia, que foi uma reunião de grandes bispos sacerdotais para discutir algumas doutrinas da igreja, foram colocadas coisas que não eram concernentes à Bíblia, como o purgatório, como algumas indulgências. Então, isso tudo acarretou. E até hoje, a Igreja Católica tem uma potência, por quê? Porque naquela época, a Igreja Católica, na Idade Média, ela mandava em tudo. A Igreja Católica tinha um poder absoluto, por conta que quando ela se oficializou em Roma, ela tomou uma grande proporção, só que não era um evangelho puro, entendeu? Ali havia já a junção dos católicos, dos incrementos de Roma, que era adoração a Júpiter, adoração a outros deuses, porque a Roma também tinha os seus deuses pagãos, então aquilo tudo fez uma mistura dentro da religião cristã e deu o que deu até hoje. Aí por isso as pessoas falam assim, mas a Igreja Católica é a igreja verdadeira, e os cristãos eles batem fora, eles arredam o pé dizendo que não, mas na verdade a igreja cristã evangélica, ela saiu de dentro da católica. Isso aí nós vamos ver depois, mais para frente, reforma protestante, o porquê da reforma e tal. Mas, como se diz o nome reforma, não é uma nova construção, não é do zero. Então você pega uma casa quebrada, que tem uma parede que falta um reboco, que está quebrada, você vai reformar. Mas você não fez do zero. Então a reforma protestante serviu como isso. Algumas coisas ainda ficaram incrementadas ainda do cristianismo de Roma ainda. Então a Igreja Católica tomou uma proporção grande por conta disso aí. Mas se nós formos ver na lógica, a Igreja cristã saiu do catolicismo de Roma, entendeu? Porque aquelas igrejas primitivas, todas que existiam, elas ficaram ali incumbidas, enquadradas no cristianismo de Roma. Então já não tinha um evangelho puro. Então foi um evangelho misturado por conta da influência de Roma. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Perdão, é o meu primeiro vídeo do canal. Que Deus abençoe a vocês. Eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo para que nós possamos ter mais conhecimentos, né, da palavra de Deus. E Romenick, mas como você sabe dessas coisas, Romenick? Você pesquisa?
Eu pesquiso, eu estudo, como eu disse aqui, eu tenho um médio, tenho um básico, tenho um bacharel em teologia, tenho cursos de hermenêutica, exegese, tenho um pouco de conhecimento no hebraico que nós estudamos, um pouquinho no grego, tá? Nós temos aqui uns livros bons, né? Aqui são pregadores que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, todos os personagens de A a Z, fala todos os personagens da Bíblia. Bom livro, ganhei de um grande homem de Deus, presbítero Josias. Bom livro, um dicionário bíblico, bom, importante para quem é pregador, dicionário bíblico para pesquisar as palavras. Temos aqui umas recópias das traduções dos originais, recópias, né? Não é os originais, mas é o mais aproximado. Isso é muito bom, tá? Saiu o 3º volume dele, eu estou para comprar também, muito ótimo. Antigo Testamento interlinear hebraico, português, muito bom. Traz uma linguagem literal, explicação literal das mensagens da Bíblia. O 2º volume, que são os profetas anteriores, porque a Bíblia hebraica é diferente da nossa Bíblia, a divisão. Hebraico, português, muito bom. O grego interlinear, linguagem literal, muito boa para quem quer ser pregador, estudante da palavra de Deus. Assim, espero que vocês se edificaram pela palavra de Deus, e eu peço que vocês compartilhem, que vocês comentem aqui. Se vocês quiserem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a Bíblia, nós estaremos aqui para responder, para aprender juntos, interagir, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima.